Oi, oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo! O vídeo de hoje está com uma carinha um pouquinho diferente, porque eu quero te propor um desafio. Bora comigo passar 7 dias sem consumir arroz? Pois é, eu quero falar um pouquinho mais com você sobre isso. Quais os benefícios que pode ter, a gente trocar o arroz por outros alimentos nas nossas refeições? E quais são essas substituições que a gente pode fazer? Então bora comigo? Antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não fez isso e também já ativar as notificações apertando nesse sininho que tá logo aqui embaixo. E é claro que eu preciso, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre essas substituições do arroz, que o arroz não é um alimento ruim, ele não é o vilão da história. Não existe isso, inclusive, de alimento vilão que você nunca mais vai poder consumir na sua vida. O arroz, ele tem sim nutrientes na sua composição e principalmente quando a gente fala sobre o arroz integral, ele vai ter uma quantidade de fibras também ali na porção que vai trazer benefícios para a nossa saúde. Uma das coisas que a gente ouve falar bastante sobre o arroz e que realmente é um cuidado que a gente precisa tomar é na quantidade que a gente vai consumir desse alimento. Porque sim, ele tem uma quantidade maior de carboidratos na porção e quando a gente fala sobre o arroz branco e o parboilizado, por não ter fibras na sua composição, ele acaba tendo um índice glicêmico muito mais elevado. O que isso significa? Que você vai consumir esse alimento e logo na sequência você vai ter um pico de glicose, porque você vai absorver todo esse carboidrato de uma forma muito mais rápida. Mas para você que tem um pouquinho ainda de dúvida sobre o arroz, será que eu posso colocar? De que forma? Aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre ele, então não deixe de conferir, eu vou deixar o link para você na descrição logo aqui abaixo. Mas por que eu trouxe esse desafio, pra gente ficar realmente 7 dias sem consumir o arroz? Porque muitas pessoas acabam utilizando o arroz como a base da sua alimentação. E por vezes acabam esquecendo de acrescentar hortaliças, legumes, verduras na refeição. E toda a saciedade fica por conta ali do arroz e também da carne escolhida para aquela preparação, para aquela refeição. Mas o desafio tá aqui pra gente ver o quanto é possível montar preparações, preparar refeições super saborosas, diversificando o consumo da fonte ali de carboidrato, que no caso seria o arroz, mas a gente tem várias outras opções também. E além de tudo, claro, uma alimentação gostosa, saborosa. E após essa semana, após esses 7 dias de desafio, obviamente você pode voltar a consumir o arroz, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você veja quantas possibilidades a gente tem. Uma das coisas que eu vou te deixar aí de desafio após esses 7 dias é que você tente acrescentar outras formas de arroz, A gente tem vários outros que são riquíssimos em nutrientes e também em fibras. Então a gente falou um pouquinho do arroz integral, a gente tem o arroz multigrãos também, arroz negro, arroz vermelho, que vão ter muito mais nutrientes, muito mais fibras do que o arroz parboilizado e o branco. E por isso, a partir de agora, eu vou te contar sobre algumas opções que você pode ter aí de substituição para o arroz. Vou te falar várias coisas e depois eu quero que você venha aqui nos comentários do vídeo e conte para mim como você se sentiu após esses 7 dias de desafio, 7 dias sem comer arroz. Sentiu ali teu intestino funcionar melhor? Tá se sentindo mais bem-humorada? A saciedade melhorou? Você precisa consumir menos naquela refeição que você antes colocava praticamente só arroz? Então não esqueça, depois desses 7 dias e com todas essas opções que eu vou te dar a partir de agora, você vai vir aqui e vai me contar nos comentários como que foram os 7 dias para você, combinado? A ideia das receitinhas e das substituições, que eu vou passar por aqui, é para realmente você substituir o arroz no seu prato. Não necessariamente eles vão ter a mesma composição, quantidade de carboidratos, de nutrientes que o arroz apresenta, porque a ideia justamente é você diversificar o seu consumo. E a primeira ideia que eu vou deixar aqui de sugestão é o arroz de couve-flor. Ele se tornou muito conhecido, principalmente por conta da estratégia low carb. Ele tem praticamente nada de carboidratos na sua composição, tem pouquíssimas calorias e você pode sim, por conta disso, consumir uma quantidade um pouquinho maior. E sua textura vai lembrar a textura de um arroz. Você precisa então pegar ali o seu couve-flor e com ele cru, você vai picar ali a parte da florzinha, em pedacinhos bem pequenininhos.
Então você vai refogar ali a sua cebola, o seu alho, da mesma forma que você faz para preparar o arroz. De preferência, refogue no azeite de oliva, que é uma gordura um pouquinho melhor. E logo na sequência você vai acrescentar a couve-flor que você já deixou toda picadinha. Para que ela cozinhe, você não precisa acrescentar água como a gente faz com arroz. Talvez você coloque ali uma colherinha de chá, uma colherinha de sobremesa, mas a maioria das vezes nem precisa, porque o próprio couve-flor já vai soltar o seu vapor e ele vai cozinhar ali mesmo. Então é uma coisa super fácil de fazer, muito prática e você vai ver que o sabor pode surpreender. A segunda opção de substituição que eu trouxe para você é a quinoa, o trigo em grãos e também o amaranto. Eles são grãos integrais, você vai encontrá-los em casas de produtos naturais e também vai cozinhar isso em água, aí sim de forma muito similar ao arroz. E ele vai ser ali acrescentado no prato também no mesmo contexto. E claro, tem muito mais fibras do que o arroz branco ou parboilizado, porque são grãos cereais integrais que você vai estar acrescentando. Então são sugestões aí e que acabam sendo muito gostosas. Outra substituição para o arroz são os purês. Aqui você pode fazer purê de batata doce, purê de inhame, purê de couve-flor, purê de cenoura, enfim, deixe a sua criatividade mais livre, né? Você pode fazer purê de várias coisas. Quando a gente pensa num processo de emagrecimento, se você tá com esse foco, o ideal é você fazer o purê de batata doce ou purê de inhame meio a meio com algum outro tipo de vegetal. Então a gente falou da cenoura, né? Pode até mesmo usar o couve-flor também para fazer esse purê. E aí você diminui então a quantidade tanto de carboidratos quanto de calorias desse purê. Então faz aí, prepara meio a meio, vai ficar com uma textura super legal. A cenoura, por exemplo, traz até uma cor diferente para o seu purê. A nossa próxima substituição são os macarrões de vegetais. Então você vai pegar ali, pode ser o ralador, ou a gente tem hoje alguns utensílios específicos para fazer esse macarrão de vegetais. Você pode utilizar a cenoura, a berinjela, a abobrinha e você vai fazer ali realmente várias tirinhas desses vegetais, cozinha um pouquinho na água e depois você acrescenta o molho que você desejar, né? Pode colocar um molho bolonhesa, um molho sugo, por exemplo, e você tem uma refeição super deliciosa com pouquíssimas calorias. Outra ideia para você fazer com os vegetais também é utilizá-los para uma massa de lasanha. Então, no lugar da massa realmente, né, daquela massa feita com farinha, com ovo, você vai utilizar os vegetais. Então, você vai fazer um corte um pouquinho diferente, obviamente, né? Fazer um corte bem fininho. E aí você coloca ali e vai intercalando com a carne, com o molho que você escolher para montar a sua lasanha. Aqui você pode usar tanto a cenoura que a gente comentou, a abobrinha, a berinjela e também pode colocar, por exemplo, o repolho no lugar da massa da lasanha. Outra opção muito interessante quando a gente pensa em tirar o arroz por um tempinho é colocar mais leguminosas na sua refeição. A leguminosa, ela vai ter sim uma quantidade de carboidrato, mas ela tem muitas fibras e principalmente é rica em proteínas. Aqui a gente tem, por exemplo, o feijão, tem vários tipos de feijão, né? Desde o preto, o vermelho, o carioca, o branco, até lentilha, ervilha, o grão de bico. São leguminosas super práticas de fazer. Você pode preparar ali em caldo, né? Como é a forma que a gente mais conhece, mais prepara o feijão. Ou então fazer almôndegas, hambúrgueres, né? Que são preparações diferentes com essas leguminosas e ficam super saborosas. Minha outra sugestão é o escondidinho. Aposto que você já comeu essa receita, que seja num restaurante, já pediu em algum lugar, né? É super saborosa e eu vou te contar que é super fácil de fazer. Você pode usar o purê que você já aprendeu, né? Eu já te ensinei como é que faz. Purê de batata doce, de inhame, de cenoura, de couve-flor. E aí você vai usar ali a carne, né? Ou até mesmo a gente falou um pouquinho sobre as leguminosas, usar uma lentilha para fazer esse escondidinho. Outra sugestão para a gente fechar com chave de ouro é fazer como se fosse um risoto, utilizando aquele arroz de couve-flor que eu te ensinei como fazer no lugar do arroz. E aí você também pode utilizar o que você quiser para fazer a mistura, né? Colocar um franguinho desfiado, até mesmo fazer um risotinho com atum, por que não? Então faz aí sua preparação e no lugar do arroz tradicional, a gente usa o arroz de couve-flor. Percebeu quantas opções a gente tem para substituir o arroz?
O nosso país é tão rico, né? A gente tem uma diversidade tão grande de alimentos, a gente precisa saber aproveitar isso e não cair na monotonia ali de todos os dias consumir o arroz. A gente tem muitas outras opções e que muitas vezes vão ter ali outras vitaminas, outro tipo de composição, mais fibras, né? E vai trazer muita coisa boa para sua saúde também. E você? Eu tenho certeza que você tem alguma receitinha, algum preparo que você faz aí na sua casa que talvez eu não comentei no vídeo de hoje. Então escreve para mim aqui nos comentários, compartilhe o seu conhecimento. Esse espaço aqui eu também tô de olho sempre, né? Eu gosto de ver as ideias que vocês deixam aqui para mim. Então não deixe de escrever por aqui se você tem uma outra receita, outra substituição para arroz, eu vou adorar ler. E aproveita também e já curte o vídeo e compartilha com um amigo ou uma amiga sua que está precisando diversificar aí o consumo do arroz e está sem ideias. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!